Essa é uma história de amor, assim, acho que a mais especial e a mais importante que alguém poderia viver. A vida da Letícia começou a mudar aos 10 anos de idade. Foi quando ela ganhou um dos maiores e melhores presentes da vida. A Letícia era uma criança um pouco ciumenta. Ela também não gostava de dividir os brinquedos e não queria ter irmão. Aquelas coisas bem de criança mesmo. Mas em 2006, com a chegada do Luiz, a vida dela começou a mudar. E o bairro Santa Cruz, na Zona Norte, ganhou uma cara nova. O irmão da Letícia era uma criança diferente de todas as outras. Com o passar do tempo, a Letícia foi aprendendo a dividir o carinho que recebia da família, aprendeu a cuidar dele e também foi ficando menos ciumenta. Aos 3 anos de idade, o pequeno Luiz Henrique foi então diagnosticado com autismo. Daí então foi uma sequência de desafios, de aprendizados, ensinamentos, né? Dele para nós e nós para ele. A relação entre os dois é construída pelo olhar, pelo gesto de carinho e por muita parceria. Ela cuida dele com muito afeto e entende que, apesar dos desafios, há sempre uma boa história para contar. Desde as crises do Luiz, desde os dias mais difíceis aos dias mais felizes, ele me traz ao mesmo tempo uma paz, uma segurança e ao mesmo tempo ele me dá muita responsabilidade. A chegada do Luiz foi boa não só para Letícia, mas para toda a família. É amor, carinho, cuidado, respeito, uma infinidade de sentimentos que fazem não só a Lelê crescer, mas a família toda. Pessoa muito melhor, muito feliz. Eu me sinto completa porque ele está aqui. Nós vamos até o fim por ele. Em maio chuvoso de 2007, a vida de Laura e João estava prestes a mudar. Aquela menina sapeca, filha única, de 9 anos de idade, mal sabia o que lhe esperava. Laura gostava muito de conversar e brincar com tudo que a sua imaginação levava. E ela também gostava muito de dançar. Não, na verdade, ela gosta muito de dançar, porque ela dança muito. Ou se dança. E ela sempre que se entendeu por gente, queria ter um irmãozinho. Sim, um irmão, brother, hermano, para andar com ela de bicicleta pelas ruas do bairro Caiçaras. Até que apareceu o João na vida de Laura. Ele tinha 6 meses e era filho da sua tia. Ela não sabia que ele ia virar o seu irmão. Por motivos pessoais, a mãe de João não podia ficar com ele. E como estava sobrando amor na casa de Laura, eles então decidiram adotá-lo. E agora que ela tinha um irmão, ela dividia tudo. Quarto, videogame, comida, tudo. Pra mim foi a melhor coisa, eu sempre quis ter alguém comigo. É muito importante e é muito bom ter ele aqui. E ela estava ali de frente com amor puro e verdadeiro. A família dela cresceu e o coração também. Eu sinto que eu sou muito amado aqui. É muito bom ter o que recorrer, né? Você pode recorrer a uma pessoa, a uma lembrança, um livro, um lugar. Recorrer é tipo quando você consegue achar uma brecha, uma fonte de respiro, de força, de potência. Olha só, às vezes, se você divide uma palavra, ela aumenta. Recorrer pode significar também correr de novo, que desemboca em revisitar, redescobrir. A que você tem recorrido?
põe os pés num lugar e seu coração já começa a responder diferente? Como se tivesse muito de você ali? A história de amor por um lugar. Esse é o caso da Suzana. Nascida em Juiz de Fora, fez casa no Rio de Janeiro durante 20 anos. Por conta da pandemia, ela resolve retornar à cidade em que nasceu. Mesma cidade em que seu pai faz sua passagem 4 dias depois. Aí ela resolve se esticar um cadinho por aqui. Ela e sua família escolheram ficar no que eles chamam de granja, apesar de lá nem ter galinha. E eu tenho certeza de que foi a melhor coisa que a gente fez. Para ela, retornar a esse lugar cheio de verde, cheio de vida, cheio de terra, foi um reencontro com as suas raízes, de todas as formas. Se por um lado a vida na cidade exige um ritmo cheio de compromisso em que todos os espaços precisam ser preenchidos, ir para esse lugar foi um convite à simplicidade, em que fez com que ela mudasse sua relação com o tempo. As plantas crescem devagar. Os ciclos têm seu ritmo e precisão. É como se fosse um tempo dilatado, tipo esse que a pandemia vem convidando a gente a fazer. Só que não tão poeticamente assim. Para ela, esse retorno às raízes traz uma profundidade que muitas vezes a gente não tem tempo na nossa vida cotidiana. Nos 9 meses que ela tem passado nessa terra, frutos foram gestados. Ela criou um projeto sobre oralidade, ancestralidade e natureza, que tem tudo a ver com esse momento que ela está vivendo. Ela sente que se redescobre, se revê, se revisita. E tudo isso após a passagem do seu pai de encontro à sua ancestralidade. Dentro dessa experiência, ela diz que vem redefinindo afetos, relembrando afetos e se reconectando com aspectos do coração que antes eram abordados e visitados de uma outra maneira. E o melhor disso tudo é que esse retorno é compartilhado. Seu companheiro, que também é do interior, de um outro país, vem recorrendo junto a ela a esses mesmos lugares. E isso tem sido uma experiência muito, muito profunda. Nós mulheres somos vítimas dos padrões que a sociedade nos impõe. Em 2015, a Vanessa, moradora do Parque Guarani, percebeu isso e desde então tudo mudou. Estamos falando de amor, né? E o amor próprio? A Vanessa, em 2015, estava tendo essa dificuldade de se enxergar ali enquanto mulher dentro desse mundo padrão. Então, ela começou um processo de se conhecer. Desde 2015, eu venho enfrentando diariamente algumas dificuldades de aceitação. O mercado está crescendo muito, mas o estereótipo da mulher bonita, definida, continua o mesmo. 5 anos após essa situação, eu tô aqui para falar o quanto é importante a gente se aceitar. O quanto é importante a gente se olhar e se ver bonita com o corpo que temos. Essa história é sobre a Vanessa, mas também pode ser sobre você. A Vanessa, quando ela começou a perceber isso dentro dela, ela começou a ver tantas coisas que ela gostava e ela deixou de fazer simplesmente por ela ser uma mulher gorda. Ela começou a dança do ventre. Você pensa numa dançarina de dança do ventre, você pensa na mulher esguia, cintura fina, alta, quadril largo, mexendo para tudo quanto era lado. E por que as gordinhas não podem fazer? Eu garanto para vocês que quanto mais gordinha ela é, mais bonito fica. Com perdão as magrinhas, mas eu acho que fica muito mais bonito. Nós que somos mulheres fomos julgadas, oprimidas. Muitas vezes nós quisemos mudar alguma coisa no nosso corpo, tudo isso por causa de padrão. Essa história da Vanessa é a história de todas nós.
por que não correr atrás desse amor que realmente importa? O amor aqui de dentro da gente. Claro, né, que isso é um processo. Comece a entender o que você gosta de fazer, igual a Vanessa. Ela percebeu que gostava de dançar a dança do ventre, só que ela sempre foi oprimida por isso. E agora ela já está indo para o nível avançado. Então tenta entender aí o que você gosta de fazer. Eu faço o que eu gosto. Eu procuro descobrir o que me interessa, o que me deixa feliz, o que me deixa meu coração. Ai, sabe? E a dança do ventre é isso. A história da Amanda e do Darlan começou mais ou menos assim. Sabe quando você tá andando pelo seu bairro e vê aquela girl, aquele boy, e rola uma troca de olhares, um flerte? Pois é, foi assim com os dois. Na noite de dezembro de 2010, eles estavam em uma confraternização. Ali, os olhares dos dois se encontraram. E pouco tempo depois, mais precisamente um mês depois, eles já estavam namorando. Como todo casal, os dois tiveram seus momentos felizes e também alguns desentendimentos. Talvez pelo pouco tempo de namoro ou pela imaturidade, a relação deles terminou. Mas sabe-se lá como o destino é. Com o passar do tempo, o caminho dos dois já não era o mesmo. Mas como a vida é uma caixinha de surpresa, preparou uma especial para eles. Depois de 3 anos, eles voltaram a se aproximar. Passaram a conversar mais, a se encontrarem mais e de repente, não mais que de repente, aconteceu. Eles voltaram a namorar. Agora eles já estavam mais maduros, mais vividos e sabendo os sabores da vida. De lá pra cá, já se passaram 6 anos. E hoje os dois se entendem muito mais. A Amanda e o Darlan seguem coladinhos construindo um futuro que não seja nem dela e nem dele, mas sim dos dois. O amor é plural, ele pode vir de diversas formas, assim como veio para Tiago. Ele, morador do bairro Linhares, em 2010 descobriu a grande paixão da sua vida. Tiago era uma criança mais tímida, ficava mais na dela. Porém, uma coisa ali no bairro chamou muita atenção, que era a aula de dança. Era uma criança que sempre queria fazer aula de dança, só que ele não sabia como chegava até ali. Até que ele conheceu o Miranda, que era o professor de dança dele. Sabe quando você conhece algo e se apaixona e não consegue nem explicar? Aquilo aconteceu com o Thiago na primeira aula de dança. E, gente, quando eu entrei foi a melhor coisa da minha vida. Então a vida dela mudou totalmente quando fez aquela primeira aula. E o tempo foi passando e aos 15 anos de idade percebeu que a grande paixão da vida dela era a dança. Hoje, um tempo depois, ela é bailarina, professora, diretora. Tá, meu amor? E vocês lembram do Miranda? Então, Miranda era diretor de um grupo aqui de Juiz de Fora, que é o Remil. E aí ele deixou esse legado para Tiago. Olha a importância da arte na vida. E com isso ela me ensinou muito, sabe? Porque ela me ensinou a ser
um bom dançarino, mas ela me ensinou a ser uma boa pessoa, ela me ensinou a poder me entender, a ser uma pessoa mais aberta, entender sobre o que eu realmente gosto, onde ela trouxe outras questões para minha vida que vão para além só de se movimentar. A arte transforma, amplia nosso pensamento, nos faz ocupar o mundo e fazer mudanças. Miranda foi a mudança de Tiago e hoje Tiago é a mudança de tanta gente. Várias coisas, hoje em dia eu vejo que eu posso também, através da dança, poder ensinar e poder mudar a nossa sociedade. Durante o período da quarentena, muitas pessoas começaram a refletir na relação que tinham com o tempo. Impossibilitados de viver supostamente a vida que queríamos, fomos tomados por lembranças do que vivemos e por planos do que ainda vai ser. Eu disse isso para contar a história de uma mulher que, em meio ao confinamento, se viu cada vez mais próxima às suas memórias, que gritavam para serem revisitadas. E justo ela, que carregava consigo as seguintes palavras: há certas coisas que eu não gostaria de esquecer. Por causa de um recente desencontro amoroso e da sensação que ela já tinha vivido aquela história, começou a revisitar suas bagunças, entulhos, restos, e se deparou com uma história que ela quase tinha esquecido, ou pelo menos esquecido da maneira como ela tinha acontecido de fato. E aí, para ajudar sua memória fraca e teimosa, ela achou um diário de quando tinha 12 anos e se surpreendeu por ver naquela menina o germe furioso da mulher que ela se tornou. Ela passava e passava as páginas daquele diário até que alguma coisa ali a capturou. Uma história de amor que ela sempre se sentiu rejeitada. João era um colega de escola branco, com boa condição financeira, popular, padrão. Não era dos mais carismáticos, mas para ela era o mais bonito e engraçado. Ela, em oposição, era bolsista da escola, negra, e se sentia sempre como aqueles personagens mocinhos de filme de high school americano. Para Malu, ser correspondida por esse rapaz era tão improvável que, com medo de ser rejeitada, ela rejeitava. E colocava em dúvida qualquer indício de interesse que ele poderia demonstrar para ela. Mas eles estavam ali. Eles estavam nas brincadeiras, nas crises de ciúme, na troca de olhares, na tentativa dele fazer ela sempre rir. Ele até chegou a pedir para ficar com ela. E aí ela respondeu, com uma crise de riso. O escárnio virou a resposta comum da Malu para as investidas do João, que no auge dos seus 13 anos de experiência começou a responder à altura, fazendo-se virar uma história de amor nunca entendida, mas que de alguma forma contou com uma parceria. Ai, amiga, tá muito fofo, cara. Olha isso daqui. Hoje na educação física ele estava no gol no handball e levou um gol. No mesmo instante começou a discutir com quem fez o gol nele e eu, sem me conter, gritei: que frango! Ele simplesmente parou de brigar e começou a rir. Eu xingava muito ele, entendeu? Nossa. Meu Deus, eu achava que a porta do amor era pelo desprezo, tô achando. A Malu, de alguma forma, reviveu essa história em cada paixão que viveu nesses 15 anos que se seguiram. Nas brincadeiras que o João ensinou pra ela e ela não ensinou pra ninguém, no excesso de palavrão que ela falava e nas reflexões que essa história ainda causa na vida dela. Mesmo tendo passado tanto tempo, mesmo ela não sendo mais apaixonada por ele, não teve um só dia que ela não pensou nisso, mesmo sem se dar conta. Que é a prova que a gente mais finge do que realmente esquece.
Helenise, uma professora de dança, começou quando ela arrecadou alimentos para levar ao CEPROM, no bairro Vila Ideal. Mas a história dela com a Rafaela começou mesmo lá na Zona Sul, no bairro Santa Luzia. E eu já vou te contar. Quando ela foi lá no CEPROM doar os alimentos, ela conheceu as crianças. Ela passou o dia com elas, brincou com as crianças e ainda conheceu a história de algumas. Mas ali, alguma coisa mexeu com ela, sabe? Daquele dia em diante, a Helenise já não era mais a mesma. Surgiu dentro dela a vontade de adotar. O tempo foi passando e a Helenise não tirava aquela ideia da cabeça. Como a vontade foi ficando cada vez maior, ela resolveu se inscrever no cadastro de adoção. Ela recebeu um telefonema para ir conhecer a Joyce, lá no Lar de Laura, em Santa Luzia. Então chegou o grande dia dela conhecer a pequena Joyce de 5 anos. A Helenise estava toda ansiosa e com muita expectativa. Chegando lá, ela foi apresentada para a Joyce e para os seus irmãos. E aí? Comecei a brincar com eles, um jogo, e a Rafaela começou a brincar e ria muito da minha cara, porque os meninos, os irmãos dela, ganhavam de mim. E ela ria de mim, eu já estava encantada com ela. Parece que aquilo foi uma luz, assim, era a Rafaela. Ela sentia que a Rafaela era filha dela. E assim começou uma história de muito amor entre as duas. A Rafaela aprendeu com a Helenise a dançar, a comer chocolate antes de dormir e até a cantar aquela música Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz.